Esse é um assunto bem polêmico, tem opinião para todos os lados, inclusive a minha opinião é que os dois são válidos, né? Mas tem aquela questão entre investir diretamente em ações e investir em fundos, né? Queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês veem de vantagem na pessoa física fazendo esse investimento diretamente na bolsa? A liquidez eu acho que é a mais óbvia, talvez, né? O fundo não consegue investir em alguns papéis, você como pessoa física conseguiria. Mas você tem essa liberdade, você não tem cotista enchendo o saco, você não precisa vender posição porque tem resgate. Resgate, essa é uma boa, é Então, verdade. cara, você tem inúmeras vantagens. A principal delas é a liberdade de você fazer o que você quiser, porque o dinheiro é seu. Essas taxinhas de administração. Tem uma história da Apple, né? Da senhorinha que investiu na Apple em 1990 através de um fundo e de um cara que investiu direto na Apple. A diferença é gritante. O que eu ia falar é o seguinte: a gente costuma receber muitos gestores de fundo aqui. Esse é um assunto bem polêmico, tem opinião para todos os lados, inclusive a minha opinião é que os dois são válidos, né? Mas tem aquela questão entre investir diretamente em ações e investir em fundos, né? Sobre as vantagens e desvantagens para cada lado. Eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês veem de vantagem na pessoa física fazendo esse investimento diretamente na bolsa? Quer começar? Eu acho que existem algumas, assim, mas a primeira talvez seja o fato de você não ter que ter um mandato, né? Então, você não tem um limite de ações na tua carteira, apesar de que a gente não gosta de diversificação. Você não tem um limite percentual por ação na tua carteira. Então, uma ação que extrapola um limite, você não é forçado a vender. Ou seja, você não tem que fazer o rebalanceamento periódico. A liquidez eu acho que é a mais óbvia, talvez, né? O fundo não consegue investir em alguns papéis, você como pessoa física conseguiria. E eu acho que existe talvez uma questão até de setorial, talvez, né? Eu acho que alguns fundos, por exemplo, sei lá, você fala de uma Taurus. É uma empresa que, inclusive, podemos falar mais tarde um pouco, que é uma empresa na nossa Vamos, carteira, vamos falar. mas é uma empresa que tem muito fundo que nem olha, assim, porque tá no mandato dele ali, que é aquele setor Sim. especificamente, não pode entrar. Então, assim, acho que só aqui estão algumas. E o fato de você não ter cota diária, eu acho que, apesar de que tem muita gente que fica refém do patrimônio, fica olhando todo santo dia Uhum. ali para ver quanto que tá, mas eu acho que isso faz com que, com a mentalidade certa, você consiga tomar decisões que muitas vezes um gestor do fundo não tomaria simplesmente porque ele precisa, sei lá, dar um resultado mensal ou coisa parecida. Enfim, algumas que vêm à minha cabeça. Eu acho que as mesmas vantagens que o investidor pessoa física tem são as mesmas características que ele transforma nos grandes vilões, nos motivos pelo qual ele perde dinheiro em bolsa. Então, quer dizer, fuja da manada. O que que ele faz? Ele investe com a manada. Cara, você não tem mandato, você não tem chefe, você é o seu próprio gestor. Você não precisa necessariamente fazer um rebalanceamento forçado. Você pode fazer um rebalanceamento, por exemplo, parando de comprar tal empresa e comprando outras, né? Você pode fazer uma diversificação mais, é, é, mais pausada, vamos dizer assim, né? Mais progressiva do que um gestor que, pô, tem um mandato lá, ele não pode colocar 50% em uma única tacada, né? Tem até alguns que fazem isso, mas enfim, né? Não estão mais aqui para contar a história. Mas você tem essa liberdade, você não tem cotista enchendo o saco, você não precisa vender posição porque tem resgate. Resgate, essa é uma boa, é Então, verdade. cara, você tem inúmeras vantagens. A principal delas é a liberdade de você fazer o que você quiser, porque o dinheiro é seu.
Essas taxinhas de administração, tem uma história da Apple, né? Da senhorinha que investiu na Apple em 1990 através de um fundo e de um cara que investiu direto na Apple. A diferença é gritante por conta de pequenas taxinhas de alguma coisa por cento lá tal. O Morgan House ele diz isso naquele livro Psicologia Financeira, eu acho sensacional. Ele fala que a gente tem que procurar uma empresa que dê um bom retorno e que a gente entende que vai existir daqui 100 anos, ou o máximo de tempo possível, porque é ali que o juros sobre juros vai comer solto. Então a galera não dá muita, não liga muito para, vou pagar 1% de taxa lá, mas o cara sabe o que está fazendo. O AGF está aqui para dizer que você também pode saber o que você está fazendo. Nada te impede de entrar no RI de uma empresa, ver o que a empresa está fazendo, nada impede você de ligar para o RI da empresa, coisa que qualquer pessoa pode fazer, visitar uma empresa, olhar o histórico para ver o que aconteceu com essa empresa quando o mundo estava pegando fogo. Ela parou de pagar dividendo? Não parou? O que aconteceu? Então, assim, se a pessoa se condicionar, tirar 5 minutos do seu dia para isso, ela vai evitar essas micro taxinhas que no final de 10, 20 anos vão comer o capital dela. Então, a galera precisa se atentar a isso. E acho que a gente existe no final do dia para alertar isso para as pessoas. Você também eu não quero me consegue alongar, ser gestor do seu próprio fundo. Eu não quero me alongar demais, mas... Já me alongou, né? Não, eu acho que assim, a pessoa física, se ela souber o que não fazer, ela já tem alguma vantagem em relação à grande maioria das pessoas. O fundo também, eu acho muito importante a pessoa se identificar com o gestor do fundo, entender o perfil. Porque o que eu vejo a pessoa pega um cardápio de fundos, fala, porra, vou diversificar aqui em 10 gestores, 15 gestores, e cada um com um perfil completamente diferente. E eu acho que para quem quer investir via fundo, a gente mostra que você consegue fazer sozinho. Você consegue ter um bom resultado. Mas se você quer, é muito importante essa identificação. Porque, ele tem valores, princípios, tal, que para você vão fazer você se sentir seguro também. A nossa missão aqui é até um pouco disso, né? A gente volta e meia fala sobre esse tema aqui, porque infelizmente tem muita gente que acaba escolhendo um fundo de investimentos olhando para a performance dos últimos 12 meses e não sabe exatamente quem está ali por trás, né? E eu acho que um pouco do nosso trabalho é isso, quando a gente senta com pessoas que pensam de formas diferentes, é o momento que ela tem aqui para conversar e mostrar, né, para quem está nos escutando como ela pensa, não só a tese que está por trás, né, mas nos momentos difíceis, o que ela fez, se está perdendo dinheiro, por que perdeu e o que estava pensando nesse momento, né? Eu acho que a gente consegue, dessa forma, cada vez mais perceber que em momentos difíceis, o gestor que se posiciona, mesmo quando ele está perdendo dinheiro, ele consegue manter, né, boa parte ali do cotista, e aquele que some naturalmente acaba sofrendo um pouquinho mais porque o cara perde a confiança, não está escutando o que ele está falando, e no fim do dia olha a cota está caindo, né, e acaba não sentindo muita conexão. Então acho que até do lado do gestor faz muito sentido isso, né? Faz sentido aparecer no momento bom e no momento ruim, porque no longo prazo é a relação com o cotista que vai fazer com que o negócio, né, perpetue. Acredito que é um pouco dessa ideia. Eu acho legal essa discussão aqui nessa mesa, porque a gente tem um FOF, né? Sim. E pra mostrar que a gente não tem medo de ouvir opiniões divergentes.